a gente entra com uma das principais notícias do dia. Vejam só a movimentação, ó. Vai acompanhando o áudio junto comigo, ó. Estão vendo esse campo, ó? Olha o desespero, ó. A gritaria de fundo. Olha a gritaria. Ó, e o raio comendo solto, ó. O que está acontecendo? Futebol amador rolando. De um lado o time de Japira, da região do Norte Pioneiro, do outro lado Santo Antônio da Platina. E começa uma chuva, um temporal e raios caem na região. Um dos raios atinge o gramado. 8 jogadores são atingidos. Um deles, infelizmente, o Caio Henrique morre no local. Só 21 anos. Confirmada a idade dele, 21 anos. Morre no local. O Wesley Lemos está lá, trazendo mais informações, mais detalhes sobre esse caso que já tomou repercussão nacional. Ele está no estádio onde tudo acontece. Wesley, boa tarde para você. Eu creio que você já chegando na cidade, já sentiu esse clima de luto e conta para nós os detalhes iniciais dessa história. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Buganza. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Nós estamos em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, em frente ao estádio municipal, onde tudo aconteceu. O clima é de muita tristeza, as pessoas já abordaram a nossa equipe, contando sobre o que aconteceu, inclusive pessoas que estão muito tristes com essa situação, conheciam as pessoas que estavam no estádio. Era um jogo entre Japira e Santo Antônio da Platina, futebol amador. A cidade não tem um time profissional de futebol, então os jovens que têm o sonho de jogar futebol profissionalmente jogam nessas equipes e estava acontecendo esse jogo pela Copa Regional de Futebol Amador. Inclusive, uma partida da primeira fase da competição, o estádio tinha torcida, os portões estavam abertos, ou seja, sem cobrar ingressos, e os torcedores também estavam no local. Nós conversamos agora há pouco, inclusive, Buganza, e vamos trazer essa entrevista aqui no Balanço Geral com uma senhora, uma idosa que estava dentro do estádio. Ela estava ali recolhendo as latinhas quando tudo aconteceu. Ela percebeu a chuva forte, saiu do estádio e logo depois ouviu o barulho muito alto deste raio que atingiu o campo. Infelizmente, esses jogadores foram atingidos e o Caio Henrique, de apenas 21 anos, não resistiu aos ferimentos. Ele foi levado ao hospital, mas morreu poucos minutos depois, e as pessoas, claro, ficaram muito tristes com essa informação que atingiu toda a cidade de Santo Antônio da Platina. Nós continuamos aqui então no estádio municipal com todas as informações sobre tudo o que aconteceu, viu, Buganza? Volto com você. Imagem para mim do nosso drone sobrevoando ali o local, trazendo imagens exclusivas para você, imagem ao vivo, ó, mostrando esse espaço, esse campo onde tudo acontece. Você acompanha só aqui no Balanço Geral, a nossa equipe te trazendo todos os detalhes, informações sobre essa história. Aí é o palco, infelizmente, da tragédia, onde tudo acontece, onde, infelizmente, esse raio cai. A nossa equipe já trazendo todos os detalhes também para a Record, que vai produzir uma reportagem hoje para o Jornal da Record sobre esse caso, até para a gente discutir. Mas até onde vamos com uma partida quando começa um temporal? A partida deveria ter sido paralisada? Não teria como prever tudo isso? Situação desses jogadores. A situação também desse jovem, o Caio Henrique, que nos deixa nesse momento. O Wesley vai seguir fazendo essa cobertura. Wesley, eu tenho certeza que nesse momento a cidade de Santo Antônio da Platina, que nós temos uma imensa audiência, graças a Deus, em Santo Antônio, todo mundo sempre acolhe muito bem quando a gente vai para a cidade, as nossas equipes da RIC TV. Todo mundo nesse momento em choque com essa situação, Wesley. Sem dúvida, né, Buganza? Uma pessoa muito jovem, o Caio Henrique, que tinha um sonho, então, de ser jogador de futebol, estava jogando no time de Japira, aqui no estádio municipal de Santo Antônio da Platina, quando aconteceu essa tragédia. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho e depois foi levado para uma funerária. As informações sobre o velório e sepultamento ainda não foram repassadas por essa funerária, mas provavelmente o velório dele vai acontecer em Japira, então, que é uma outra cidade. O time estava aqui em Santo Antônio da Platina para disputar essa partida da Copa Regional de Futebol Amador, que inclusive aqui na região, Buganza, tem uma grande repercussão. Os moradores falam muito sobre esse campeonato, os moradores acompanham os jogos, ou seja, realmente tem uma comoção muito grande por parte da população, uma torcida por parte dos moradores dessas cidades. Nós estamos em frente ao estádio municipal José Eleutério da Silva, em Santo Antônio da Platina. Agora, uma informação que chama muita atenção, Buganza, que ontem
pelo menos 288 raios, ou seja, descargas elétricas teriam caído em Santo Antônio da Platina em um raio aí de 15 quilômetros, ou seja, realmente é uma quantidade expressiva, números que foram divulgados aí pelo CIMEPAR, que chama muita atenção, Buga. Wesley, a preocupação nossa nesse momento é com o estado de saúde desses outros envolvidos no caso. Daqui a pouco você vai, inclusive, partir para o hospital para saber das famílias ali como estão esses outros jogadores. Seis pessoas estão internadas ainda, né, o Buganza, que estavam participando desta partida de futebol. Inclusive, nós temos a informação que pelo menos uma delas estaria em estado grave, estaria entubada neste momento. E essas pessoas sofreram queimaduras pelo corpo depois que esse raio atingiu o campo de futebol. Inclusive, nas imagens de drone, nós conseguimos perceber que tem uma marca no gramado desse estádio, ou seja, onde esse raio teria atingido, então, o gramado, o campo, no momento em que estava acontecendo a partida. Foi ontem à tarde, por volta das 5h15, o jogo entre Japira e Santo Antônio da Platina. Nós, inclusive, temos também a fala do secretário de esportes da cidade. Ele que, claro, estava acompanhando esta partida, acompanha esse campeonato de perto, que tem grande repercussão aqui no Norte Pioneiro, e ele agora vai falar um pouco mais sobre essa tragédia que aconteceu ontem à tarde aqui no estádio municipal. Vamos ouvi-lo. Informamos que os meninos que estão hospitalizados estão estáveis, apenas passando por uma bateria de exames e em breve retornarão para as suas respectivas casas. Já o Kaique está na UTI, estamos aguardando informação da equipe médica local e, infelizmente, aí nós viemos perder o menino, né? Então nós sentimos pela perca do aluno, né, ex-aluno e atleta do município, Caio Henrique, de 21 anos, que veio a óbito e será sepultado no município de Japira, no centro social, e chegará por volta aí das 16 horas. A Prefeitura Municipal, né, está dando suporte aí, juntamente com a Secretaria de Ciência Social, está dando todo o suporte para as famílias. 12h15, atenção, vem pra mim aqui, o Wesley conseguiu a liberação, olha só, você vai ver com exclusividade, tá? Conseguimos a liberação para entrar no estádio. Vamos lá, vamos junto com ele então, pode pôr, Wesley, pode pôr a imagem do Wesley aqui, vamos entrar junto com você, Wesley, pra gente entender a estrutura aí do estádio, pra gente ver se a gente consegue falar com alguém, fica à vontade para mostrar para o nosso balanço geral aqui com exclusividade, pra gente entender melhor sobre esse caso, Wesley. Sem dúvida, Buganza, nós estamos então em frente ao estádio municipal de Santo Antônio da Platina. Vocês conseguem perceber que aqui na porta, como todo estádio pelo Brasil, geralmente tem as bilheterias. Então aqui ficam as bilheterias. Eu reforço que na partida de ontem não tinha cobrança de ingresso. Então, ou seja, os torcedores entravam de forma gratuita aqui no estádio por este portão que nós vamos passar agora. Estou aqui com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus, conhecendo com vocês. Eu ainda também não entrei no estádio. Vamos entrar no estádio municipal aqui de Santo Antônio da Platina, onde infelizmente aconteceu essa tragédia ontem à tarde. Nós já conseguimos perceber, né, Buganza, as arquibancadas, o gramado assim está bem cuidado pelo que eu consigo perceber, né? É um estádio que é utilizado pelos times aqui da região, principalmente pelo futebol amador, nesses campeonatos que tem aqui na região do Norte Pioneiro do Paraná. Conseguimos perceber que tem uma estrutura, então, a arquibancada, o alambrado, né? Ou seja, o gramado, e estava acontecendo esse jogo ontem à tarde, por volta das 5h15, quando infelizmente um raio atingiu o gramado e os jogadores do Japira, né, acabaram sendo atingidos e infelizmente o Caio Henrique faleceu. Nós vamos andando aqui pelo estádio, Buganza, tem algumas pessoas por aqui, a Dona Maria, por exemplo, ela mora aqui pertinho e ontem estava no estádio. Dona Maria, uma boa tarde para a senhora. A senhora mora aqui na frente do estádio? Eu moro. Como que foi que aconteceu ontem? Foi um barulho muito grande, um estrondo assim que eu nunca tinha visto. A senhora estava aqui no estádio? Não, eu estava em casa já. Mas poucos minutos antes a senhora estava aqui? 15 minutos, foi o tempo de chegar em casa, jogar o saco de latinha e eu estava catando latinha. E quando a senhora percebeu que estava chovendo, já estava acontecendo o jogo? Foi antes da partida? Foi antes da partida, daí estava o tempo fechando, né? Eu falei, né, vamos embora, que vai chover. Aí nós saímos, eu levei ela até na metade do quarteirão, voltei. Quando eu cheguei, eu vi o estrondo. A criançada gritou, aí eu
fui acudir as crianças. Era uma chuva muito forte? Primeiro choveu forte, depois veio o estrondo. A senhora já tinha percebido algum raio Não, antes ou não? Nunca, nunca. Só via na televisão só. E o barulho realmente muito alto. O barulho muito forte. Tá certo. Essa então, Bugans, é a Maria Aparecida Bezerra da Silva. Ela mora pertinho do estádio, tá? É aposentada, trabalhava como auxiliar de enfermagem e ela estava aqui colhendo as latinhas, recolhendo as latinhas para fazer o sustento também aqui com o jogo do estádio. Dona Maria, a senhora já trabalhou como auxiliar de enfermagem. Como Já. foi o atendimento? Foi rápido? As pessoas correram para ajudar? Foi. Todo mundo correu para ajudar, mas não teve jeito. Bem difícil. Foi difícil. Tá certo. O seu nome qual é? Matheus, Matheus, você estava no estádio ontem ou não? eu não tava, mas na hora que eu fiquei sabendo que minha mãe tava aqui, a preocupação foi nela, né? Porque, vixe, imagina, Deus me livre, acontecer alguma coisa com ela. E assim, esses jogos de futebol aqui em Santo Antônio da Platina tem grande repercussão, os jogadores são conhecidos, o pessoal gosta do time. Tem, todo mundo gosta de vir assistir o jogo, vem de um monte de lugar assistir o jogo aqui, jogar aqui. É bem conhecido aqui, bem popular mesmo. Geralmente tem torcida também, muitas pessoas vêm torcer. Tem, vem torcer, faz barulho, tem vem que traz uns instrumentos para tocar, para fazer tipo uma fanfarra, eles gostam bastante. Tá certo, muito obrigado pela atenção. Bugaz, a gente continua andando por aqui e as pessoas também em Santo Antônio da Platina, com a audiência aqui do Balanço Geral, percebem que nós estamos aqui no estádio e começam a chegar aqui também, onde tudo aconteceu, né, para entender como foi que aconteceu ontem à tarde. As pessoas estão por aqui. Vamos conversar com esse senhor. Boa tarde para o senhor, tudo bem? Qual que é o nome do senhor? Boa tarde, Noel. Seu Noel, o senhor mora aqui perto do estádio? Moro aqui na outra rua de baixo. Né? E ontem o senhor percebeu, estava aqui no estádio? Eu não vim ontem aqui por causa da chuva, que eu percebi que a chuva estava muito forte, então eu não vim, né? Mas o meu neto estava aqui de segurança, que ele que ajudou a socorrer. Já estava chovendo antes do jogo? Tava. Muito forte? Bom, já tinha outro jogo antes, né? Daí depois foi, quando foi jogar esse jogo aí, foi a hora que aconteceu esse estralo aí. Já tinha muitos raios, o senhor tinha percebido uma chuva forte ou não? A chuva já estava forte, a gente estava percebendo lá de casa, a gente estava vendo as nuvens todas escuras e começou uma ventania, né? Aí de repente deu aquele estalo, até eu estava na porta de casa, saí correndo para dentro. E o senhor sempre acompanha os jogos aqui no estádio? Sempre, mas ontem eu não vim por causa da chuva. Geralmente tem muito torcedor? Tem aqui, outro domingo passado encheu isso aqui. E justamente por conta da chuva a torcida não veio. O senhor acredita, por exemplo, que o jogo poderia ter sido cancelado por conta da chuva? Era uma chuva muito forte? Eu acredito que sim, né? Por causa disso mesmo, por causa do relâmpago, né? Que é muito perigoso no campo assim, aberto assim, né? O raio pode atingir qualquer pessoa, pode pegar muito mais gente, né? Tá certo. Qual que é o nome e o sobrenome do senhor certinho? É Noel Alves Cordeiro. O senhor é aposentado, senhor Noel? Eu sou, graças a Deus. Tá certo. Obrigado pela atenção, viu? Buganza, nós continuamos aqui no estádio, então. Vamos passear um pouco pelo estádio. Olha só, tem as arquibancadas, o gramado, onde tudo aconteceu. Acredito que nós vamos conseguir entrar no gramado, viu, Buganza? Eu estou vendo aqui que o portão está aberto. Eu volto com você, pode ir comentando. Nós continuamos aqui nas imagens do repórter cinematográfico Lucas de Jesus. Tá certo, Wesley. Eu vou seguindo junto com você na imagem. Pode deixar a imagem cheia aqui, ó. Eu vou seguindo com o Lucas Jesus. Aliás, parabéns para o nosso repórter cinematográfico Lucas Jesus, trazendo imagens para a gente de drone, trazendo imagens para a gente da parte de baixo. Parabéns ao Wesley Lemos, todos fazendo um esforço para viajar e tentar trazer, né, mais detalhes. Como é, Gui? Isso. Daqui a pouco a gente vai tentar ver a imagem aérea de novo, porque parece uma marca no gramado, né, que chama a atenção. Pode ser a imagem justamente onde esse raio caiu. A gente vê a chegada aí da nossa equipe com exclusividade mostrando o gramado, o Wesley junto com a gente. Wesley, dá as proporções pra gente, para quem não conhece o local, é um campo bonito que eu tô vendo na imagem aí, e mais ou menos assim dá pra gente comparar aí com um estádio um pouquinho menor ali que o VGD, né, um pouco menor que o VGD, um estádio ali deve ter capacidade para no máximo aí umas 2, 3 mil pessoas, né? É o que eu senti também, viu, Buganza? Um pouco menor que o estádio Vitorino Gonçalves Dias, que fica aí perto da rodoviária de Londrina, mas a estrutura até que é parecida, né? Tem ali uma arquibancada, então, que nós conseguimos perceber que é coberta, inclusive existem ali as cabines de transmissão naquele local, e o gramado, ele tá bem cuidado, viu, Buganza? Nós que gostamos também de futebol, acompanhamos, é um gramado que tá bem cuidado, né? As linhas estão pintadas aqui corretamente, conseguimos perceber até, assim, a preocupação do pessoal aqui da Secretaria de Esportes, que isola
isola ali a região do gol, né, para justamente não ter esse perigo com a grama. E agora, Buganza, com exclusividade então aqui no Balanço Geral, nós vamos nos aproximar do local exato onde tudo aconteceu. Infelizmente, onde estava o Caio, onde estavam os outros jogadores, aqui no gramado, fica bem perto do círculo central do campo. E infelizmente, Buganza, tem a marca aqui no gramado, nós estamos nos aproximando e chama muita atenção como tudo aconteceu. Foi exatamente neste local onde o raio caiu ontem à tarde. Cena impressionante, né? Olha que cena impressionante que a gente acompanha aqui, porque dá para ver a proporção de como o gramado ficou queimado. Totalmente queimado o gramado nesse ponto aqui, né? Queimado e com rastro. Ó. Olha o jeito que fica o gramado, você vendo com exclusividade aqui na nossa RIC TV, os detalhes de perto aí, a única emissora que foi para lá para fazer essa cobertura, dando todo o apoio nesse momento a Santo Antônio da Platina, entendendo a proporção de que isso causa para o Norte Pioneiro, e nesse momento a gente vai para lá para abraçar a comunidade de Santo Antônio da Platina, de Japira, que passa por um momento tão triste como esse, uma tragédia que marca o futebol amador, que movimenta toda a cidade e que nesse momento se despede do Caio Henrique, que tinha um sonho de ser jogador de futebol, e tem mais 7 pessoas internadas por conta disso. 7 pessoas internadas por conta disso e uma em estado grave. Esse é o local exato onde o raio cai em Santo Antônio da Platina e gera toda essa tragédia. Ô Wesley, é uma imagem que a gente não está acostumado a ver, né? É uma imagem que a gente vê poucas vezes e que não imagina que vai acontecer. E chama muita atenção, Buganza, nossa, que estamos aqui no gramado, como você bem colocou, né? O gramado está queimado nesta região, o raio caiu exatamente neste ponto. Pelo que as pessoas estavam me falando, 2 jogadores caíram exatamente neste ponto. Os outros caíram pelo gramado, nós também temos as imagens, né? Que eles foram resgatados rapidamente. E uma percepção que eu tive aqui agora, viu, Buganza? Nós estamos em um local alto da cidade. Vocês conseguem perceber aqui atrás de mim, então, atrás do gol ali, que tem várias casas, né? Ali atrás do gol, aquela região não tem arquibancada, ou seja, dá para ver que as casas ficam bem lá no fundo, ou seja, a gente está em um ponto alto da cidade. Isso talvez, não sei, pode ter sido favorecido ou não para o raio cair. Inclusive aqui é um gramado, né? Um campo de futebol, e estava chovendo muito forte. Nós sabemos também que em Londrina, em outras cidades, as pessoas costumam jogar futebol também na chuva. Uma percepção também que eu tive, viu, Buganza? Eu até olhei aqui para todos os cantos, não sei se o Lucas Jesus depois vai conseguir achar, eu não consegui encontrar nenhum para-raio, por exemplo, né? Nenhum equipamento que poderia evitar que um raio caísse aqui no campo, ou pelo menos um equipamento nesse sentido aqui no estádio. Nós continuamos aqui no gramado, onde tudo aconteceu. Infelizmente, o Caio Henrique faleceu e outras 6 pessoas continuam hospitalizadas. Daqui a pouco também vamos para o hospital, vamos conversando com a população, entendendo como tudo aconteceu neste domingo, que ficará marcado na história de Santo Antônio da Platina, aqui no Norte Pioneiro do Paraná. Buganza. O Wesley precisa falar com outros pontos, precisa falar em rede nacional, está todo mundo querendo esse assunto, então vou dar um tempo para o Wesley se deslocar e ir até o hospital para tentar mais detalhes com essas vítimas, essas 7 pessoas que continuam internadas, uma em estado grave. A qualquer momento o Wesley volta com exclusividade de frente do hospital para trazer mais detalhes sobre esse caso. E aqui, já antes de tudo, os nossos sentimentos a todos de Santo Antônio da Platina, a todos os amigos, a todos os conhecidos, a todos os familiares que não esperavam passar por uma tragédia como essa, estão todos ligados acompanhando aqui o nosso Balanço Geral, os nossos sentimentos à família do Caio Henrique, que nos deixa nesse momento e deixa aí um sonho de ser jogador de futebol que ele carregava. Não é? Daqui a pouco eu volto com mais detalhes desse caso aqui no Balanço Geral, na sequência.